Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos falar um pouco sobre redes sem fio. Na verdade esse vídeo é uma introdução a um curso de redes wireless, redes sem fio, que a gente vai colocar aqui no canal da Boson Treinamentos aos poucos. E nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que é uma rede sem fio de forma bem sucinta e vou explicar um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas. Tá? Bom, então o que é uma rede sem fios? Uma rede sem fios, como o próprio nome já diz, é uma rede de dispositivos, geralmente computadores ou dispositivos móveis, que trocam dados entre si, se comunicam entre si, sem o uso de cabos, dos tradicionais cabos de rede. E como é feita essa troca de informações, se você não tem os cabos físicos para fazer a conexão dos dispositivos? Então uma rede sem fios, ela tem as suas máquinas, os seus dispositivos se comunicando por meio de ondas eletromagnéticas. Então a ideia desse vídeo é falar um pouquinho sobre essas ondas eletromagnéticas, o que elas são, como elas funcionam exatamente, tá? E qual é a aplicação em rede sem fio. Na prática, falar sobre ondas eletromagnéticas é um pouco complexo, porque na verdade eu deveria falar um pouco sobre física, entrar em eletrônica e outros assuntos, mas eu não vou chegar nesse nível de detalhes. Por quê? Porque esse curso de rede sem fio é voltado para pessoas que trabalham na área de redes, na área de TI. Não na área de eletrônica ou de engenharia. Tá? Então eu não vou entrar em detalhes muito aprofundados sobre como funcionam redes, ondas eletromagnéticas e outros assuntos correlatos. Vou tocar bem na superfície, assunto suficiente para você entender o que está acontecendo quando estiver criando uma rede sem fio ou dando manutenção nessa rede. Bom, então vamos falar um pouco sobre o que são as tais das ondas eletromagnéticas que permitem a comunicação entre os dispositivos dentro de uma rede sem fios. Rede sem fios também chamada de rede wireless, que significa sem fios em inglês. Basicamente, uma onda eletromagnética é uma oscilação em fase de um campo elétrico e um campo magnético que se autopropagam pelo espaço. Tá? Então, sem querer entrar em muitos detalhes técnicos, mas basicamente você vai ter um campo elétrico e um campo magnético, perpendiculares, que se propagam automaticamente sozinhos pelo espaço livre. Tá? Quando eu digo espaço livre, significa qualquer ponto do espaço, independente de você ter ar ou não nesse local. Ao contrário das ondas sonoras, que precisam do ar para poder se propagar, as ondas eletromagnéticas não precisam. Elas podem se propagar num ambiente como essa sala aqui onde eu estou, ou no vácuo do espaço. Então, por conta das ondas eletromagnéticas, a gente consegue fazer transmissão de sinais tanto na Terra quanto no espaço, tá? Porque as ondas não necessitam de ar para se propagar. As ondas eletromagnéticas elas podem ser classificadas de várias formas distintas. Tá? E existem várias características que são importantes. Aqui nesse vídeo eu vou começar destacando três características importantes dessas tais ondas eletromagnéticas que você precisa conhecer para poder entender como é que funciona uma rede sem fios. Então a primeira característica que a gente vai falar das ondas eletromagnéticas é a sua amplitude. Como você está vendo aqui na tela, eu tenho uma onda desenhada, tá? Isso aqui é um desenho padrão de uma onda, no caso uma onda senoidal, e essa onda que está representando uma onda eletromagnética, ela mostra o que é a amplitude dessa onda. A amplitude basicamente é a altura da onda. A gente tem aqui um gráfico com o eixo Y e o eixo X. Tá? O eixo Y representa a amplitude da onda, a quantidade de energia da onda, e o eixo X representa o tempo, o passar do tempo. Então, ao longo do tempo, a onda ela tem uma variação na sua amplitude. Geralmente, o ponto de encontro aqui dos dois eixos, esse pontinho aqui, é o ponto zero. A gente vai chamar isso aqui de zero. Então, a onda começando no zero, ela vai subindo, ou seja, o seu nível energético vai subindo até chegar num ponto máximo, e depois esse nível começa a cair, cruza o ponto zero, e agora, negativo, vai descendo até chegar em um ponto mínimo. Depois ela volta de novo, cruza o ponto zero e vai até o ponto máximo e vai oscilando dessa forma indefinidamente. Então isso daqui é uma onda eletromagnética. Uma onda em si é esse ponto que começa do zero, vai até o máximo, até o mínimo e volta até a origem. Então isso aqui é uma onda. Você está vendo na tela a representação de duas ondas sequenciais. Tá? A primeira onda e a segunda onda. E a amplitude é esse valor de deslocamento que vai do zero até o valor máximo, ou até o valor mínimo. Né? No caso vai ser a mesma altura, que é o mesmo valor. Então quanto maior a amplitude da onda, maior a energia intrínseca dela. A gente pode medir essa amplitude, por exemplo, em volts, que é uma unidade padrão
da eletrônica. Então eu poderia dizer que aqui a gente tem, por exemplo, 5 volts no valor máximo e 0 aqui na origem. Então essa aqui é a amplitude, é uma das características principais de uma onda eletromagnética. Quanto maior a amplitude, mais energética ela é, tá? Ou seja, mais potência a gente tem nessa onda. Uma outra característica importante, e essa é muito importante para quem trabalha com rede sem fio, é a frequência da onda. E a frequência é o número de ciclos completos numa unidade de tempo, ou seja, quantos ciclos completos desses aqui de oscilação você tem em uma unidade de tempo específica, que geralmente é o segundo. A gente conta por segundo. Então a quantidade desses ciclos por segundo vai me dar a frequência dessa onda. Tá? A gente utiliza uma unidade chamada de Hertz. Hertz, em homenagem ao físico Heinrich Hertz, que é abreviada pela letra Hz, ou H maiúsculo Z minúsculo. Tá? E 1 Hertz equivale a 1 ciclo por segundo. Ou seja, em 1 segundo você tem uma oscilação daquelas completas. Então a gente chama isso de uma onda cuja frequência é de 1 Hz. E aí, claro, de forma análoga, se você tiver uma onda com mais ciclos por segundo, mais oscilações por segundo, ela vai ter mais Hertz e vai ter uma frequência mais elevada. Então, por exemplo, uma onda com 1000 oscilações por segundo, ela tem uma frequência de 1000 Hz. Tá? A gente vai dizer que ela tem uma frequência de 1000 Hz, que também pode ser chamada de 1000 kHz. Geralmente a gente utiliza alguns múltiplos, que são prefixos multiplicadores, para indicar frequências muito elevadas. E na área de comunicações, de telecomunicações, rede sem fio, a gente tem ondas com frequências bastante elevadas, então é muito comum utilizar esses prefixos. Os principais prefixos são o quilo, abreviado pela letra K, que significa alguma coisa multiplicada por 1000, no caso 1000 Hz. O mega, o M maiúsculo, é alguma coisa multiplicada por 1 milhão, megahertz, por exemplo, então 1 milhão de oscilações por segundo. Significa que a gente tem uma onda de 1 megahertz. Tá? Giga, bilhão, que é o G maiúsculo, tera é o trilhão, T maiúsculo, terahertz, e petahertz seria uma onda com uma frequência multiplicada por 1 quatrilhão, representado pela letra P maiúscula. Por exemplo, um telefone sem fio padrão, comum, que as pessoas têm em casa ou no escritório, ele geralmente opera na frequência de 900 MHz. O que significa isso? Significa que esse telefone ele transmite os sinais usando ondas eletromagnéticas que oscilam 900 milhões de vezes por segundo. E aí um receptor vai receber essas ondas, vai detectar essas ondas nessa frequência e vai decodificar o sinal, fazendo a transmissão desses dados. E aí olha que interessante. Eu tenho aqui uma figura que mostra duas ondas distintas com frequências diferentes. A onda de cima tem uma frequência menor e a onda de baixo uma frequência maior. Como é que eu sei que a onda de baixo tem uma frequência maior? Porque eu tenho mais oscilações na mesma unidade de tempo, considerando que ambas estão na mesma unidade de tempo. Então vamos supor que aqui eu tenha 1 segundo de duração. Então aqui eu tenho 2 ondas por segundo, 2 Hz. Embaixo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 Hz, 5 ondas por segundo. Então o ciclo dessa onda é mais rápido, portanto eu tenho uma frequência maior. Essa diferença de frequência entre as duas ondas. Tranquilo? Por que é importante conhecer as frequências? Porque você, na hora de trabalhar com rede sem fio, você vai trabalhar com frequências de transmissão de sinais diferentes. Né? Quando a gente falar depois de padrões de rede, vocês vão ver que os sinais são transmitidos em canais, e os canais eles têm frequências distintas entre si. E eles podem, por exemplo, causar interferência uns nos outros. Tá? E aí a gente vai aprender por que é importante saber distinguir os canais de acordo com a sua frequência e fazer as configurações de equipamentos para, por exemplo, utilizar canais diferentes. Bom, e uma terceira característica importante das ondas eletromagnéticas é a fase. A fase indica a posição relativa da onda, de uma onda em relação a uma outra onda eletromagnética ou um ponto específico de uma outra onda. Tá? De modo que as ondas elas podem estar em fase, se elas iniciam e terminam exatamente no mesmo instante, ou elas podem estar defasadas, se elas se iniciam e terminam em pontos diferentes do tempo. Para entender melhor, eu tenho aqui duas ondas de mesma frequência, só que defasadas entre si. A primeira onda, olha só que interessante, ela começa no zero, vai até o valor máximo, mínimo e volta para o zero. Já a segunda onda, aqui nesse instante de tempo, está começando direto no valor máximo.
Então ela começa no valor máximo e depois cruza o eixo do zero e vai até o valor mínimo. Então quando uma onda está no zero, a outra está no máximo. Quando essa segunda onda está no valor máximo, a primeira onda, aliás, está no valor máximo, a segunda está cruzando o eixo zero. Quando a primeira onda voltou para o zero, a segunda onda está no valor mínimo. Então, apesar de elas terem a mesma frequência, elas estão defasadas. Qual que é a importância disso para a gente que vai trabalhar com rede sem fio? Bom, existem técnicas de modulação de sinais que levam em consideração a fase das ondas. Tá? E isso vai ser importante mais para frente quando a gente for estudar essas técnicas de modulação para a transmissão dos sinais de Wi-Fi, por exemplo. Então você vai lembrar lá na frente dessa ideia da fase das ondas. Legal? Bom, então a gente falou um pouquinho sobre as três principais características físicas das ondas eletromagnéticas que são utilizadas para carregar os sinais numa transmissão de rede sem fio. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a frequência, porque a frequência das ondas é, na verdade, para a gente aqui, a característica mais importante. E as ondas elas podem se apresentar em inúmeras frequências diferentes, como você já deve estar imaginando. Eu posso ter ondas da frequência de 1 Hz, por exemplo, ou ondas numa frequência de 1 trilhão de Hertz. E claro que elas têm diferenças muito grandes entre si. E para isso eu vou apresentar, para explicar exatamente como funciona isso, eu vou apresentar o espectro eletromagnético. O que é o espectro eletromagnético? É uma espécie de classificação que a gente faz para as ondas eletromagnéticas, de acordo com o seu comprimento de onda. Opa, o que é comprimento de onda? A gente não falou ainda a respeito disso, né? Bom, comprimento de onda é, como o nome diz, literalmente, né, o comprimento da onda, o tamanho físico da onda, o tamanho real da onda. Se fosse possível enxergar as ondas, a gente não consegue ver as ondas, mas se fosse possível enxergar, você veria as ondas de frequências diferentes com tamanhos diferentes. O comprimento de ondas, então, tem a ver com a frequência da onda. Tá? Quanto maior a frequência da onda, menor é o comprimento de onda. Tá? Por quê? Porque você tem mais ondas no mesmo espaço. E para ondas de frequência menor, o seu comprimento de onda vai ser maior. Então são valores inversamente proporcionais. E o espectro eletromagnético leva em conta isso, comprimento de onda. Então olha que interessante, essa figura aqui é uma figura bem clássica, você vai encontrar na internet, foi adaptada do site da NASA, tá? Eu peguei ela no site da NASA, traduzi aqui alguns elementos para a gente poder utilizar aqui nessa explicação. Então aqui a gente tem o seguinte, a gente tem aqui essa linha vermelha que mostra de forma estilizada as ondas eletromagnéticas. E veja que conforme você vai se deslocando da esquerda para a direita, você vai ter uma quantidade maior de ondas espremidas, ou seja, uma frequência maior. É para indicar que a frequência cresce aqui da esquerda para a direita. Aqui em cima, o primeiro item é penetra na atmosfera da Terra. Então o S é de sim, o N é de não. Significa se essa onda ela consegue atravessar a atmosfera terrestre ou se ela é refletida de fora, né? Se ela onda vier de fora voltando para o espaço, ou se estiver dentro da atmosfera sendo refletida de volta para a superfície da Terra. Isso é importante porque isso vai indicar se é possível, por exemplo, você se comunicar a partir da Terra com o espaço ou se você consegue mandar um sinal refletindo na atmosfera para atingir distâncias grandes. Para quem vai trabalhar com rede sem fio, isso não é tão importante porque as redes sem fio têm alcance bem pequeno. Bom, depois a gente tem o tipo de radiação. A gente classifica as ondas dando nomes para o tipo de radiação que ela gera. Então, dependendo da frequência da onda eletromagnética, ela vai ter uma radiação diferente. Então, ondas de comprimento grande, ou seja, de frequência mais baixa, são ondas de rádio, que foram e vão continuar a ser utilizadas por um bom tempo ainda para transmissão de sinais de rádio, por exemplo, rádio AM e FM. Já ondas de frequência um pouco mais elevadas são micro-ondas. Aqui a gente tem o comprimento de onda em metros. Então uma onda de rádio 10 elevado a 3. 1000. Então, por exemplo, uma onda com um tamanho de 1000 metros é uma onda de rádio. E tamanhos intermediários até chegar nas micro-ondas, que tem um tamanho mais ou menos igual a 10 elevado a menos 2. Tá? Na faixa dos centímetros. Por exemplo, uma rede sem fio tradicional, que você utiliza para acessar uma rede Wi-Fi, por exemplo, com celular, ou com tablet, ou com notebook, ela utiliza ondas na faixa mais ou menos dos 2.4 GHz, que são micro-ondas. Essas ondas têm o tamanho de aproximadamente 12 centímetros, tá? Mais ou menos o tamanho desse canetão aqui. Esse canetão tem 12,5 centímetros de comprimento, então ligeiramente menor do que esse canetão é o tamanho de uma onda completa que você utiliza para transmissão de sinais em uma rede Wi-Fi. Tá? Olha que interessante.
E aí, se você for encolhendo essa onda, a frequência vai aumentando e você vai chegar nas ondas infravermelhas. E se você vai aumentar, você vai chegar nas ondas eletromagnéticas de luz visível. Sim, a luz, essa luz que está me iluminando aqui, por exemplo, sendo captada por essa câmera, ela é uma luz da frequência de onda de luz visível. Tá? E é uma faixa bem pequenininha de frequências, tá? São poucas frequências que existem dentro dessa faixa, mas são as faixas de frequência que nos permitem enxergar todos os objetos ao nosso redor nas diferentes cores que existem. E uma coisa interessante, as cores dos objetos elas são definidas pela sua frequência. Tá? Então frequências diferentes, cores diferentes. Esse canetão é vermelho, ele é vermelho porque ele está refletindo a luz numa frequência específica. Tá? Se fosse uma outra frequência, ele teria uma outra cor. Legal? E aí, se você continuar aumentando a frequência, vai chegar na casa do ultravioleta. Você já não consegue enxergar, mas está um pouquinho acima da luz visível. E uma coisa interessante, conforme você aumenta a frequência, as ondas vão ficando mais energéticas, porque você tem mais ondas, né, comprimidas ali na mesma unidade de tempo. Então você tem uma quantidade de energia maior sendo transmitidas. Cuidado para não confundir isso com amplitude, que tem mais a ver com a potência da onda. Geralmente a amplitude ela vai influenciar o alcance da onda, até a onda consegue chegar. Né? Se eu transmito um sinal, até onde ele consegue ir, quantos metros ou quilômetros. Já a frequência tem a ver com a energia intrínseca da onda, ou seja, a energia de penetração dessa onda. Ela pode causar algum estrago, por exemplo, ela consegue atravessar uma parede, né? E assim por diante. E aí, se você continuar a aumentar a frequência, você chega em raios X, altamente penetrantes, e mais um pouquinho em raios gama, altamente penetrantes também. Aqui, nessa figura, a gente também tem a escala aproximada do comprimento de onda, para você ter uma ideia mais ou menos do tamanho físico dessa onda. Então, ondas de rádio podem chegar ao tamanho de um prédio, uma única onda, ou de pessoas. Já as micro-ondas, tamanho de insetos, como uma borboleta, tamanho desse canetão, como eu falei. Infravermelho, a pontinha de uma agulha, são ondas muito pequenininhas, e dali para frente você já não consegue mais enxergar. Por exemplo, ondas de luz visível são do tamanho de protozoários, de luz ultravioleta do tamanho de moléculas, de raios X do tamanho de átomos, e raios gama do tamanho de um núcleo atômico. São ondas muito pequenininhas. E nessa outra parte aqui da ilustração a gente tem a frequência em Hz aproximada, de 10 a quarta Hz até chegar em 10 a 20 Hz, né? 10 seguido por 20 zeros, frequências extremamente elevadas. Para nós aqui no nosso curso vão interessar as ondas aqui, da faixa dos micro-ondas, tá? Que vão ter aí gigahertz, alguns bilhões de hertz mais ou menos de frequência. Mais ou menos de 2 até 30 GHz. Né? A gente tem transmissão de redes wireless nessa faixa aí de frequências, dependendo do padrão. Essa ilustração também ela traz a temperatura dos objetos, na qual a radiação é o comprimento mais intenso emitido. Então, por exemplo, objetos que estão a aproximadamente 100 graus Kelvin, 173 abaixo de zero, já começam a emitir ondas infravermelhas. E aí, conforme a temperatura vai aumentando, ele vai emitindo mais ondas infravermelhas, né, de frequência um pouco mais elevada. É por isso que a gente tem, por exemplo, termômetros de infravermelho, que conseguem, à distância, detectar a temperatura de um objeto. Então, sem tocar no objeto, como é que eu sei qual é a temperatura dele? Pelas ondas infravermelhas que ele está emitindo. Olha que legal. E aí ondas de temperaturas elevadíssimas, por exemplo 10 milhões de graus Kelvin, que equivale mais ou menos a 10 milhões de graus Celsius, são ondas aí na faixa dos raios X ou raios gama. Tá? Para a gente interessa as ondas abaixo aqui do infravermelho. Uma outra coisa interessante é essa tabela aqui. Essa tabela ela mostra as diversas faixas de frequência com seus respectivos comprimentos de onda, tá? Em centímetros, metros, milímetros, etc. A energia em electronvolts ou kiloelectronvolts, isso não vem ao caso para a gente, mas o que é interessante notar é a classe. Né? A gente costuma utilizar algumas siglas para identificar as classes de frequência. Então, por exemplo, vou descer um pouquinho aqui. Ondas entre 3 e 30 Hz estão na classe que a gente chama de ELF, Extremely Low Frequency, que significa frequência extremamente baixa. Já ondas na faixa dos 3 MHz estão entre MF e HF, né? Medium e High Frequency, frequência média e frequência alta. O que importa para a gente no curso de rede sem fio? Ondas que vão mais ou menos de 300 MHz a 30 GHz, principalmente a faixa dos 3 GHz, que são as ondas que vão de VHF a SHF, que são ondas que sempre foram utilizadas em comunicação de dados.
VHF, por exemplo, é utilizada na transmissão de TV aberta, ou ainda ondas para transmissão de rádio FM. Assim como o HF, também transmissão de canais de TV. O SHF, transmissão de micro-ondas, né? Ondas curtas de rádio e também transmissão de redes Wi-Fi, por exemplo. Então essas faixas de frequência são as que interessam para a gente. VHF, UHF e SHF. E, olhando nessa tabelinha, a gente tem o significado aí dessas siglas. Então, VHF, Very High Frequency, frequência muito alta. UHF, Ultra High Frequency, frequência ultra alta. E o SHF, Super High Frequency, frequência super alta, na casa das micro-ondas. Tá? E é nessas frequências que a gente vai se focar aí ao longo do curso. Legal, pessoal? Bom, então acho que é isso. Nesse vídeo eu só quis dar uma ideia geral do que são ondas eletromagnéticas, porque é um conhecimento importante para quem vai trabalhar com rede sem fio. E introduzir também esse nosso curso de redes wireless, que a gente vai ter aqui no canal. Nos próximos vídeos eu vou entrar mais a fundo no que são redes Wi-Fi, o que significa wireless, o que significa Wi-Fi, a diferença entre as terminologias, tá? Padrões de rede sem fio. Vou falar também um pouquinho ao longo do curso sobre outros padrões, como por exemplo Bluetooth, sobre Zigbee, explicar do que se trata, né, para você entender. E aí a gente vai aos poucos conhecendo tudo sobre rede sem fio, até chegar ao ponto da gente entender como é que, por exemplo, se configura um roteador banda larga ou um access point. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que tenha ficado claro para vocês essa ideia do que são as ondas eletromagnéticas. Tá? Eu não entrei em detalhes de engenharia, porque isso não vem ao caso para o nosso curso. Né? A gente geralmente trabalha na área de redes, não na área de engenharia elétrica, então o conhecimento necessário para entender mais a fundo é um pouco mais complexo e demanda mais tempo. Não é o nosso foco. Nosso foco é saber como funciona uma rede sem fio, rede wireless, como implantar uma rede sem fio e como dar manutenção nessa rede. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos se você não se inscreveu ainda. E também para visitar o nosso website, onde você vai poder, por exemplo, ler essas tabelas aqui, verificar essas figuras e ler um pouquinho a respeito de rede sem fio e outros assuntos. E o nosso site é o www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Pessoal, também gostaria de agradecer a todos os que têm contribuído com a Boson Treinamentos na forma de doações. Seus nomes estão aparecendo aqui, do meu lado esquerdo e do meu lado direito, e sou profundamente grato a todos vocês. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, pode nos fazer uma doação via PayPal ou então com o nosso projeto no Kikante. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos os links para que você possa fazer a sua contribuição. É isso aí. Muito obrigado, pessoal, e até mais.